O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? E Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas logo será o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs aqui presentes, estimados irmãos e irmãs em Cristo, você que nos acompanha pela TV Imaculada. Hoje, terça-feira, dia 23, nós estamos no finalzinho do tempo comum, né, da liturgia da igreja. Celebramos no último domingo a solenidade de Cristo Rei e iremos adentrar no próximo domingo num novo tempo litúrgico, que é o tempo do Advento, preparação para o Santo Natal. E quando nós nos aproximamos do final do ciclo, né, do ano litúrgico, a liturgia ela também nos conduz a refletir sobre o fim dos tempos, né? Para que nós nos lembremos de que Jesus, ele deixou claro para nós que haverá um fim. De tal forma que nesse mês de novembro, a igreja nos lembra e nos inspira a rezarmos pelas almas, por todas as almas, em especial pelas almas do purgatório. Do dia 1º ao dia 8 desse mês, nós podíamos buscar indulgências para nós e para as almas. E o Papa estendeu por todo o mês de novembro indulgências para as almas. Então, nós podemos, sim, e devemos rezar pelos nossos irmãos e irmãs que já fizeram a sua passagem. Hoje, muitos deles na glória de Deus, e aqueles que ainda necessitam purificar, né, leves penas no purgatório, necessitam das nossas orações e também na nossa intercessão. Então, o mês de novembro, a igreja nos lembra que nós precisamos dirigir nossas orações às almas do purgatório. E a liturgia deste final do ano litúrgico, ela nos traz também esta reflexão sobre o final dos tempos. Não há dúvidas de que haverá um fim. Jesus não nos deixou ignorantes a respeito disso. Nós só não sabemos quando acontecerá. Quando questionado,
Jesus respondeu: ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho sabe, somente o Pai é quem sabe quando será o fim. Mas Jesus disse também: não tenhais medo, porque também quando vocês virem estes sinais, quando vocês virem essas coisas acontecendo, é também o sinal de que o Filho do Homem está próximo, de que Jesus está chegando. E para nós, meus queridos irmãos e irmãs, que vivemos a fé na esperança de um dia nos encontrarmos com o nosso Salvador, de estarmos na glória de Deus, juntamente com os anjos, os santos todos, e na presença de Maria Santíssima, de fato, não há o que temer. E a história, ela nos mostra isso. A própria história nos deixa claro que as palavras de Jesus, elas permanecem. Tudo passa. As palavras do Senhor permanecem. E elas hão de permanecer para toda a eternidade. A grande diferença, se vocês me permitem dizer, entre os filhos de Deus e os filhos do mundo, é que todo filho de Deus sabe que vai morrer e viverá. Mas os filhos deste mundo vivem como se não fossem morrer. Como se um dia não precisassem prestar contas a Deus de sua vida, do que fizeram com os seus dons, com seus talentos, com suas capacidades, com suas potencialidades. E quantas pessoas nós conhecemos que têm condições de ajudar o pobre, de realizar o bem, até mesmo pela condição que ocupam socialmente. No entanto, o poder, a vaidade, a arrogância, a ganância entorpece os sentidos. A pessoa se torna cego para os sinais de Deus. A pessoa se torna surda para a voz de Deus na sua vida. A pessoa não consegue proferir a palavra de Deus, porque o seu coração está distante de Deus. Devemos aproveitar este tempo, o tempo da graça do Senhor, para buscá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade. O que é que o profeta Daniel nos diz na primeira leitura? Se nós olharmos para a história da humanidade, nós conseguimos ver claramente aquilo que o profeta está dizendo, com base no sonho do rei Nabucodonosor. O rei ficou aflito, ficou assustado com o sonho que ele tinha. O sonho é simples, mas a interpretação não é simples. Precisou um profeta de Deus para decodificar para nós o que era aquele colosso, aquele gigante poderoso, cabeça de ouro, né? Seus membros, né? Todos de ferro, metais nobres. No entanto, ele tinha pés de ferro, metade de argila, barro cozido. A sua base era frágil. A sua base não dava sustentação para todo aquela opulência que se manifestava no gigante. Nós poderíamos aqui perfeitamente fazer um paralelo com Mateus 7, quando Jesus diz: construiu sobre a areia.
construiu a sua casa sobre areia. Se nós olharmos para os impérios da humanidade, por exemplo, o Império Egípcio, é o maior império da Terra, o mais duradouro, 5.000 anos. Hoje, quando você vai ao Cairo, você visita as ruínas deste império. É areia, poeira e ruínas do império mais duradouro da história da humanidade. Quando você vai a Roma e você conhece a sede do grandioso Império Romano, este é o mais extenso da história da humanidade, também você vai ver ruínas. Em Roma e nos arredores, a gente vê ruínas daquilo que foi um grandioso império. E como que caiu o Império Romano? O Império Romano foi vítima da corrupção, da maldade do coração de seus dirigentes, da lascívia, da prostituição, né? O império caiu. Se nós pensamos no Império Grego, Alexandre o Grande, é surpreendente saber que Alexandre se tornou o dono do mundo com apenas 23 anos de idade. Mas o seu império não passou de 27 anos. Depois que ele morreu, foi dividido entre os seus generais e hoje nós ouvimos falar nos noticiários de uma Grécia falida e o Império Grego não está mais em todo o mundo. Também já passou. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, a própria história comprova aquilo que Jesus nos fala no Evangelho de hoje. Tudo passa. De que adianta o homem ganhar a sua vida, né? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Nos diz Jesus no capítulo 8 do Evangelho de São Marcos. Então, para que realmente vale a pena nós trabalharmos? Quantas pessoas acabam perdendo todos os seus bens por causa de uma doença ou por causa de uma crise financeira que abala todos, ou quantas pessoas perderam fortunas por causa da guerra, por causa da fome. Então, os bens deste mundo, eles passam. Ai daquele que não tira um tempo para Deus e vive correndo atrás do dinheiro, vive correndo atrás dos bens materiais. Nada é capaz de preencher aquele espaço que existe no coração do homem e que pertence única e exclusivamente a Deus. Então, como diz o Salmo, busquemos ao Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Preparemos o nosso coração para o encontro com Jesus. Você está vivendo um momento bom na sua vida? Vai passar, viu? As coisas estão difíceis? Está vivendo um momento de provação? Não se preocupe. Vai passar também. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.